Módulo 2. Selecionando o refratário correto. Objetivos. Este módulo visa capacitar os participantes a selecionar o refratário adequado para diversas aplicações industriais, considerando as condições específicas de operação. Durante o curso, serão discutidas as interações térmicas, químicas e mecânicas que afetam o desempenho dos refratários, além de apresentar uma comparação detalhada entre os tipos de revestimentos refratários. O foco é proporcionar as ferramentas e o conhecimento necessário para tomar decisões bem informadas sobre a escolha do material correto, levando em conta fatores como custo-benefício, desempenho e durabilidade. Objetivos específicos. 1. Capacitar os participantes para selecionar o refratário adequado conforme a aplicação. Fornecer uma abordagem técnica para escolher materiais refratários com base nas condições de operação e nos requisitos de desempenho. 2. Explorar as interações e vantagens e desvantagens de diferentes tipos de revestimentos. Aprofundar o entendimento das interações entre os materiais refratários e o ambiente de operação, incluindo os aspectos térmicos, químicos e mecânicos. Investigação de aplicação. A seleção de um refratário não pode ser feita de maneira aleatória. Para escolher o material correto, é essencial realizar uma investigação detalhada da aplicação, levando em consideração fatores como a temperatura do ambiente, a natureza do material a ser trabalhado, o tipo de forno, calha ou chaminé que será utilizado e o tipo de desgaste esperado. A temperatura desempenha um papel fundamental na escolha do refratário, pois materiais diferentes apresentam comportamentos distintos a altas temperaturas. Além disso, o ambiente de trabalho, incluindo fatores como a presença de gases corrosivos, radiação térmica e impactos térmicos, afeta diretamente a durabilidade e a eficácia dos refratários. Temperatura de operação. Refratários devem ser escolhidos com base na temperatura máxima que serão expostos. Por exemplo, um forno de alta temperatura, usado em fundição de metais não ferrosos, exigirá refratários que suportem temperaturas superiores a 1200 F, enquanto fornos de aço exigem refratários com resistência térmica ainda maior, chegando a 1700 F ou mais. Tipo de desgaste. O desgaste pode ser mecânico, químico ou térmico. Um refratário em um forno de fundição de ferro, por exemplo, está sujeito a desgaste abrasivo devido ao contato com metais fundidos e escórias. Por outro lado, um forno usado para a produção de alumínio pode enfrentar desgaste devido à corrosão causada pela reação do alumínio com o oxigênio presente na atmosfera. Ambientes corrosivos. O ambiente de trabalho também pode ser altamente corrosivo, com gases como dióxido de enxofre ou ácido clorídrico, que podem acelerar o desgaste do refratário. Em ambientes assim, refratários ácidos ou neutros podem ser mais adequados para resistir a tais condições. Ciclos térmicos. Em aplicações que envolvem ciclos térmicos frequentes, os refratários devem ser capazes de tirar choques térmicos sem perder suas propriedades estruturais. Isso é crucial, por exemplo, em fornos de indução ou fornos de tipo batch, que operam com temperaturas que oscilam rapidamente. 1.2. Identificação do tipo de forno, calha ou chaminé a ser utilizado. A escolha do tipo de refratário também depende do tipo de equipamento utilizado. Diferentes tipos de fornos e sistemas de transporte de calor, como calhas e chaminés, exigem diferentes características de materiais refratários. Forno de fundição. Em fornos de fundição, especialmente os que operam com metais ferrosos ou não ferrosos, os refratários devem ser resistentes ao choque térmico e à abrasão. Por exemplo, em fornos de indução, refratários à base de sílica ou magnesita podem ser necessários devido à alta resistência térmica. Forno de aço. Fornos de aço, como os fornos a arco elétrico ou fornos de oxicombustão, precisam de refratários que resistam a condições de alta temperatura e à corrosão das escórias. Materiais refratários à base de magnesita ou dolomita são amplamente utilizados nesses fornos. Calhas de metal fundido. As calhas de transporte de metal fundido exigem materiais refratários que resistam ao calor intenso e à corrosão do metal fundido. Refratários à base de carbeto de silício ou alumina são comumente usados para essa aplicação. Chaminés. As chaminés, por sua vez, são expostas a temperaturas elevadas e gases potencialmente corrosivos. Materiais refratários ácidos ou neutros podem ser mais adequados dependendo da composição dos gases. Interações entre refratários e o ambiente de operação.
A performance dos refratários não depende apenas das suas propriedades térmicas e mecânicas, mas também de como eles interagem com o ambiente ao longo do tempo. Essas interações podem ser térmicas, químicas e mecânicas, e é fundamental entender essas relações para escolher o material mais adequado. 2.1 Comportamento dos materiais refratários em diferentes condições operacionais. Interações térmicas. O comportamento térmico de um refratário é um fator determinante para a escolha de um material, pois ele deve resistir a temperaturas elevadas sem deformar ou perder suas propriedades. A condutividade térmica, a expansão térmica e a resistência ao choque térmico são fatores críticos para a seleção do refratário correto. Interações químicas. O ambiente químico também tem um impacto significativo. Gases como oxigênio, dióxido de carbono e nitrogênio podem interagir com o refratário e afetar sua durabilidade. Além disso, o contato com metais fundidos ou escórias pode resultar em corrosão química, exigindo materiais refratários mais resistentes a esses fatores. Interações mecânicas. O desgaste mecânico pode ocorrer devido ao impacto físico, abrasão ou até compressão mecânica. As peças refratárias podem ser sujeitas a altas pressões, especialmente em fornos de fundição ou fornos de aço, o que pode exigir uma maior resistência mecânica. A escolha de um material refratário deve garantir que ele tenha a capacidade de resistir ao desgaste devido a forças externas. Essas interações acontecem simultaneamente em muitos processos de fundição e metalurgia. Portanto, a compreensão dos 3 tipos de interações é essencial para determinar o desempenho de um refratário ao longo do tempo. Expansão térmica e contração. Muitos materiais refratários se expandem ou contraem quando expostos a mudanças de temperatura. Essa expansão pode causar fissuras e rachaduras no revestimento refratário, especialmente se ele for sujeito a choques térmicos rápidos. Portanto, materiais com baixo coeficiente de expansão térmica podem ser preferíveis em ambientes com grande variação de temperatura. Reatividade química. Quando o refratário entra em contato com produtos químicos no ambiente, ele pode se corroer ou até se dissolver. Isso é particularmente importante em ambientes de escória ácida ou básica, onde os refratários podem se degradar devido à reação química com os fluxos metálicos ou com a escória. Desgaste abrasivo. Os processos de fundição, especialmente aqueles envolvendo metais líquidos ou escórias, podem gerar desgaste abrasivo nos refratários. Isso exige o uso de materiais resistentes à abrasão, como refratários à base de alumina ou carbeto de silício. 3. Prós e contras. Comparação entre os tipos de revestimentos refratários. Cada tipo de material refratário tem suas vantagens e limitações. É importante fazer uma comparação detalhada para entender o que melhor atende às necessidades da aplicação específica, levando em conta o custo-benefício e o desempenho. 3.1 Comparação entre tipos de revestimentos refratários. Refratários ácidos, o PROS, são eficazes em ambientes ácidos e possuem boa resistência a temperaturas elevadas. Materiais como sílica e alumina são comumente utilizados em fornos de fundição de metais não ferrosos e na indústria de vidro. O contras são menos resistentes em ambientes básicos e podem ser menos eficazes em suportar choques térmicos. Refratários básicos, o PROS, são altamente resistentes à corrosão de escórias básicas e podem suportar temperaturas muito altas, sendo ideais para fornos de aço e outros processos de alta temperatura. O contras, sua resistência em ambientes ácidos é limitada, o que restringe sua aplicação. Refratários neutros, o PROS, oferecem excelente resistência tanto a ambientes ácidos quanto básicos. São amplamente utilizados em fornos de alta temperatura e em processos de fundição de metais. O contras podem ser mais caros e, em alguns casos, menos eficazes em resistir a choques térmicos frequentes. 3.2 Como escolher o material correto em termos de custo-benefício e desempenho. Na escolha do refratário ideal, é necessário considerar o equilíbrio entre custo e desempenho. Alguns materiais podem ser mais caros, mas oferecem maior durabilidade e resistência, resultando em uma maior economia a longo prazo. Por exemplo, enquanto os refratários à base de alumina são mais caros, eles podem ser mais duráveis e reduzir a necessidade de substituições frequentes, resultando em um custo-benefício mais favorável a longo prazo. Além disso,
Deve-se considerar a disponibilidade local dos materiais refratários e as condições operacionais específicas, como a frequência de variações de temperatura e a agressividade do ambiente químico. Conclusão do módulo 2. A escolha do refratário correto é uma tarefa complexa, que exige uma análise cuidadosa das condições operacionais, das interações térmicas, químicas e mecânicas do material com o ambiente e das vantagens e desvantagens de cada tipo de material. Ao entender essas interações e considerar os critérios de custo-benefício, os participantes estarão bem preparados para tomar decisões.